É importante nesse começo a gente falar dos pormenores também, pois é claro que uns podem saber mais, outros não, né? Então o marketing vem do latim mercatus, que quer dizer mercado, negociar, vender. Marketing eleitoral é o marketing com foco nas eleições, em vender o político ao eleitorado, em construir uma reputação sólida, criando autoridade e estratégias para gerar impacto. Através do marketing, criamos estratégias para vender a sua marca, para que você obtenha a preferência entre todos os outros candidatos, para que a sua mensagem chegue e conquiste o eleitor. O marketing eleitoral é um conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivos adequar o candidato ao seu eleitorado potencial, procurando fazê-lo, num primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possíveis, em seguida mostrando o diferente de seus adversários. Obviamente, melhor do que eles, né? Já o marketing político é para quem já está no mandato, a fim de informar e prestar contas da sua atuação como um gestor parlamentar. Em tempos de consumidores e cidadãos conscientes de seus direitos e logo mais exigentes, as eleições para prefeitos, para vereadores, para governadores e até para presidentes tornaram-se muito mais disputadas, necessitando de serem planejadas com antecedência e em minúcias. Esse material norteará tanto as pessoas que já estão iniciando, quanto aquelas que já militam no processo eleitoral. Bora para cima! Pré-campanha é uma das principais fases da campanha, é quando o candidato vai debater ideias, projetos, fazer reuniões, trabalhar em suas redes sociais. E uma dica importante, o seu marqueteiro, sua agência, para começar a criar musculatura para a campanha eleitoral. Aqui é proibido pedir voto. Mais para frente falaremos da parte jurídica para dissecar suas dúvidas. Também, além disso, vamos trazer algumas estratégias que são muito eficazes. Há de se frisar que o candidato precisa se ater às regulamentações, especialmente às proibições, para evitar ações como pedido de cassação por abuso de poder econômico ou por ferir a legislação e ter que pagar multas. Nesta fase inicial, você precisa ter uma mini estrutura, mas composta por profissionais experientes, porque não adianta nada ter pessoas sem conhecimento teórico e principalmente prático. Vou ilustrar aqui, como já disse antes, de forma mais veemente. Não caia na cilada de contratar amigos, parentes, profissionais com ou sem experiência para trabalhar de graça. Isso tem a chance de 120% de dar errado. Outra vez eu falei 99,9%. Aqui eu estou aumentando, porque você não tem como cobrar resultados de um amigo, de um parente, como cobraria de um profissional que estivesse pagando. O tempo é curto e temos que correr, porque o tempo é o nosso maior inimigo. Outra coisa que eu costumo sempre dizer, as mídias sociais podem não fazer você ganhar uma eleição, mas pode fazer você perder uma eleição. Pense nisso e não caia na cilada contratando pessoas com boa oratória, currículo cheio de cursos, mas sem experiência comprovada em campanha eleitoral. Aproveito para falar aqui do fogo amigo. Isso é um câncer que aparece em todas as campanhas e, pasme, 90% tem boas intenções. Até querem ajudar, mas atrapalham e muito, e sem saber. Fogo amigo é aquela pessoa que encosta no candidato e começa a dar pitacos, palpites, fazer comparações, e é aí que fura todo o planejamento aprovado por não saber das estratégias que a gente já vem usando. Muitas vezes a ideia pode sim ser aproveitada, mas em alguns casos elas seguem na linha contrária do que foi planejado e precisam ser descartadas. Por isso, a confiança no marqueteiro contratado é primordial. Se tiver dúvida, não contrate com quem você não confia. Na pré-campanha, a articulação é fundamental, é o período de contato e alinhamento com as lideranças, ex-políticos, políticos e, é claro, tão importante quanto tudo isso aí é trazer a sua família para junto de si. Todo esse relacionamento fará diferença durante a sua campanha.
Então caminhe forte, é aqui que se conquista, que se conhece as pessoas, que se cria amizades e comprometimentos. Nesse ponto, a pré-campanha é muito parecida com a campanha. Faça a sua agenda e só descanse quando for dormir. Se você me disser, Cordeiro, eu acho que vou imprimir mais força mais pro final da campanha, por favor, não acredite nisso. Qualquer negócio para dar certo precisa de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho e uma pitada de sorte. Não é nada mal, mas não conte com isso também. Haja vista que seus concorrentes também não param, ainda mais se já estiverem com mandato. Já pensou? Crie listas segmentadas, visite todos os parentes e vá pessoalmente em cada um deles, esses que já votam em você. Faça isso durante a pré-campanha, pois se deixar para depois, eles poderão já ter fechado o compromisso político com outro candidato, não é mesmo? Uma outra situação que costuma atrapalhar é tentar conquistar o voto de quem não vota em você. Não perca esse tempo. Use esse tempo para se apresentar e conhecer novas pessoas. Tanto na pré-campanha quanto na campanha, você vai precisar organizar horários e agendamentos. Isso deve ser feito por alguém com traquejo e habilidade para falar com autoridade, agendar com empresários e que consiga criar logística compatível, considerando a distância e o horário de cada visita a ser feita pelo pré-candidato ou pelo candidato. Imagina marcar uma reunião às 8 horas da manhã e outra às 9, com outro pessoal do outro lado da cidade. Uma vai ser na pressa e a outra vai chegar atrasada. Então, se marcar reunião às 15 horas, esteja no horário. É muito ruim deixar as pessoas esperando ainda mais para falar de política. Quem gosta de falar de política são os apaixonados ou quem trabalha nesse segmento. As pessoas comuns geralmente querem distância. Por isso, é importante ter respeito, ser pontual, ter muita responsabilidade para tratar desse tema. Em hipótese alguma, alongue muito o seu discurso e evite ao máximo ser prolixo ou repetitivo. Isso passa insegurança ou chatice para quem já está ouvindo, minando a sua credibilidade. Comece a treinar o seu discurso, mas ainda não peça voto. E nem induza a esse pensamento de forma que a justiça possa entender que é um pedido de voto implícito. Para render mais a sua reunião, treine um assunto interessante, até mesmo sem conteúdo político, mas que crie um approach, uma lembrança que seja apropriada naquele momento. Aí pessoal, agora aqui vai algumas dicas de ouro. Preste atenção em cada uma delas. Nas mídias sociais, só poste quando o conteúdo tiver relevância. Fora isso, esqueça. Não envie de forma insistente posts de bom dia, oração, frases feitas ou motivacionais. Procure a diferença do insistir e persistir. A segunda é sempre a melhor. Outra coisa muito importante, não abra mão. Impulsione seus posts de forma segmentada, conforme o tema, o local e o público que pretende atingir. Não caia na tentação do orgânico, isso não existe, aquela história do almoço de graça. Mais para frente falaremos só sobre isso. Se você quer ser político, o primeiro passo é descobrir se a tua família te apoia, pois se você vai precisar demais, é um esforço sobrenatural da sua família. Se a tua esposa ou esposo não quiserem, é melhor você já desistir desde agora, porque você vai precisar desse pessoal nessa caminhada. A política é a arte de se relacionar com as pessoas, por isso é importante gostar de gente.